Colocar em pé, e eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 26, Gênesis 26, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 17. Gênesis 26, e o versículo que é o 17. Primeiro livro da Bíblia. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Senhor, eu creio que o Senhor preparou algo maravilhoso para nos abençoar através desta palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor, de maneira poderosa, de maneira, Senhor amado, que sejamos abençoados por esta palavra. De maneira, Senhor, que esta palavra se torne um fundamento, um alicerce bem firme na nossa vida, Pai. E que sobre ela, Senhor, sejamos muito abençoados. Espírito Santo, fala de acordo com a Tua vontade, o Teu querer. Eu sou apenas um vaso, um servo, Senhor. E que a Tua vontade seja feita e não a minha. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. O Senhor me levou a essa passagem e eu li e estava meditando ali. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração sobre nós crescermos na fé. A palavra de Deus, se você for ler o livro de Gênesis, ela vai mostrando a vida de Abraão. Isaque vai aparecer na história de Abraão porque é o filho da promessa, porque é um cumprimento de algo que Deus tinha prometido com Abraão. Mas Isaque vai crescer na sombra de Abraão. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que a partir do momento que Abraão morre, então Deus começa a falar com Isaque. A Bíblia não mostra nenhuma vez antes que Abraão morra que Deus tenha falado diretamente com Isaque. A Bíblia vai nos mostrar Isaque ouvindo a voz de Deus e tendo um relacionamento profundo com Deus a partir da morte de Abraão. E por que isso? Será que Abraão atrapalhava a vida de Isaque? Não, pelo contrário. Abraão era o exemplo, Isaque estava ali observando, Isaque estava ali junto com seu pai, sendo fiel e sendo obediente. Isaque, ele é alguém que é muito obediente, ele é muito submisso a Abraão, seu pai. Nós vemos isso naquele episódio, quando Deus chama Abraão e diz: olha, oferece sobre um altar Isaque. Isaque já está crescido, Isaque já é um mocinho. E a palavra de Deus diz que Abraão e Isaque sobem então para o cume do monte. E ali Isaque se permite ser amarrado. Isaque se permite ser colocado sobre um altar. E Deus ali então brada para Abraão: Abraão, não estendas a tua mão, não faças nenhum mal para o moço. Porque Deus está ali provando Abraão. Deus nunca pediu nenhum sacrifício humano. Deus nunca permitiu que nenhum ser humano fosse de alguma maneira sacrificado para ele, nunca. Mas Deus estava aprovando Abraão. E Isaque, naquele episódio, se submete completamente, inteiramente. Esse é o caráter de Isaque.
Isaac é alguém que é submisso. Isaac é alguém que está aprendendo com seu pai. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que chega um tempo, é o tempo que nós temos que andar com as nossas próprias pernas, não é assim? Nós temos aí o Pedrinho, temos aí as crianças na igreja, eles são bebezinhos, eles são uma gracinha, mas eles vão crescendo, e é natural que eles cresçam. É natural que eles começam a se tornar independentes. Até pouco tempo ele estava no colo, de um colo para o outro aí. Agora ele já está andando. E muitas vezes ele não quer ficar no colo, ele quer ir para o chão, ele quer a independência dele. Tem o tempo que ele está mamando, e tem o tempo que ele vai passar a comer. E tem o tempo que ele vai querer comer sozinho. Hoje ele está aceitando que está dando na boca dele. Mas daqui a pouquinho ele mesmo vai querer pegar a colher e vai querer comer. Hoje ele come tudo. Amanhã ou depois ele vai falar, eu não gosto de brócolis, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Ele vai desenvolver o gosto dele. E é natural que isso aconteça. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Não seria natural se ele ficasse a vida inteira dependente do seu pai e da sua mãe. Imagina, grandão e a mãe lá, vem aqui que eu vou dar comida para você. Você olhar e falar, que negócio é esse, né? Rapaz desse tamanho aí, que nem o Gabriel Elias, não que isso aconteça, né? A mãe dando comida na boca, não, isso não é normal não, que coisa é essa, né? Não, ele precisa crescer. E assim é na nossa vida espiritual. O Senhor me levou a esse texto e o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E nós devemos crescer na nossa vida espiritual. Como assim, pastor? Muitas vezes você vai ler a Bíblia na igreja. Muitas vezes você vai orar na igreja e você vai louvar na igreja. Mas quando você for para a tua casa, se você ainda está fraco não, vou dizer assim, você ainda não cresceu muito na fé, você vai esquecer, como um bebê. Você não vai ler a Bíblia, você não vai orar, você vai ficar ali. E aí quando você vier de novo no culto, você vai abrir a tua Bíblia, você vai orar e você vai se envolver naquele ambiente de adoração e você vai glorificar o Senhor. Mas você tem que entender que tem que chegar um tempo na tua vida em que você tem que sentir a necessidade de você abrir a sua Bíblia, de você orar e de você adorar o Senhor, sem que ninguém diga para você, você tem que fazer isso. É necessário que você faça isso. Você precisa fazer isso para que você venha a crescer. Não, você tem que sentir necessidade. Você tem que sentir necessidade de ler a Bíblia, você tem que sentir necessidade de orar, você tem que sentir a necessidade de adorar ao Senhor. Por quê? Porque você está crescendo. E nós precisamos fazer isso. Há um tempo em que nós vamos ser amparados e que nós vamos ser ajudados. Há um tempo em que alguém vai estar ali junto conosco, mas nós temos que crescer. É o natural crescer. O pai cuida do filho, mas quando o pai chega a uma certa idade, o filho tem que cuidar do pai. O filho tem que amparar o pai. Não é assim? É assim. Eu convivi alguns anos com meu sogro e ele teve Alzheimer e praticamente ele se tornou um bebê de novo. E eu via minhas cunhadas dando comida para ele, que ele já não tinha a iniciativa por ele de comer, né? Fazendo tudo para ele, cuidando dele, em todos os aspectos, né? E cuidaram com muito amor, com muito carinho do meu sogro, e eu olhava para aquilo e eu ficava contente, admirado, mas contente de ver o carinho, o zelo que elas tinham com meu sogro. E é o natural, os filhos cuidarem dos pais. Mas se o filho não cresce, se o filho não desenvolve, ele não vai aprender a cuidar do seu pai, porque ele está dependente do pai. E a gente não pode ser dependente a vida inteira. Pastor, mas nós não estamos na igreja? Sim. Nós estamos na igreja. E a igreja aqui não é um corpo? Sim, é um corpo. Mas a igreja, ela tem que crescer. E para a igreja crescer, ela vai precisar do quê? Que os seus membros cresçam. O pastor está cuidando dos rebanhos. Se você for olhar a história de Jacó aqui um pouquinho mais para frente em Gênesis, o que vai acontecer com Jacó? Jacó vai trabalhar para o seu sogro Labão, e ele vai trabalhar muitos anos por causa da sua esposa Raquel. Mas chega um tempo em que ele vai necessitar de um salário. E aí Labão vai dizer para ele, olha, qual é o teu salário? Ele diz, olha para o rebanho, vê, a maioria das ovelhas lá são branquinhas, e tem uma minoria de malhadas, listradas e salpicadas. Ele diz, olha, me dá essas daqui. Essas daqui vão ser o meu rebanho. O que acontece? Então Jacó vai levar aquele rebanho, e aquele rebanho vai crescer.
E Deus vai abençoar aquele rebanho, e Deus vai fazer com que aquele rebanho se multiplique. E aquelas ovelhas que eram minoria no começo vão se tornar maioria, vão se tornar um rebanho bonito e forte. Assim é a igreja. Deus te trouxe aqui para você crescer. Quem sabe você chegou aqui, você era dependente de tudo. Você lia a Bíblia, não entendia nada, e alguém precisava chegar para você e dizer, não, isso aqui quer dizer isso. Olha, quem sabe você não sabia fazer sequer uma oração, e alguém tinha que orar por você. Quem sabe você não sabia nem o que era adorar ao Senhor, e alguém te ensinou o que era adorar ao Senhor. Mas tem que chegar o tempo em que você vai ler a Bíblia, e Deus vai falar com você, aleluia. Vai chegar o tempo em que você vai orar pelas outras pessoas. Vai chegar o tempo em que você vai ensinar às outras pessoas tudo aquilo que você aprendeu. E isso é o natural, que tem que acontecer. Nós temos que crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Aqui a primeira coisa que Deus me mostrou no versículo 18 foi que Isaac fez o quê? Ele foi cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Os filisteus tinham tampado depois da morte de Abraão, então Isaac foi lá e abriu de novo os poços que seu pai Abraão tinha cavado. Ele foi lá e ele, olha, meu pai não está mais aqui, mas eu ainda preciso desses poços. Meu pai era alguém que os filisteus temiam e respeitavam. Por isso, enquanto meu pai estava vivo, ninguém foi lá e tapou poço nenhum do meu pai. Então, eu preciso, agora que meu pai faleceu, eu preciso ir lá e desentulhar os poços do meu pai, porque eu preciso daquela água. Ele vai, ele cava, ele desentulha, ele abre. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele sente a necessidade de cavar os seus próprios poços. Versículo 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Você está entendendo? E tem o tempo em que você vai viver daquilo que as pessoas vão te dar, mas vai ter o tempo em que você vai ter que viver daquilo que você buscar para você. Vai ter o tempo em que alguém vai olhar e falar assim, você está com uma necessidade nessa área da tua vida, eu vou orar por você. Mas vai ter o tempo em que ninguém vai precisar chegar e falar que você está com alguma necessidade. Você vai entender, eu estou com uma necessidade nessa área, e eu preciso orar. Eu preciso buscar que Deus venha transformar essa área da minha vida. Eu não preciso que alguém olhe para mim e faça o diagnóstico da minha vida, porque eu mesmo vou ser capaz de olhar para mim e dizer, olha, nessa área eu estou fraco. Nessa área eu estou falhando, nessa área Deus tem promessas na sua palavra que ainda não aconteceram na minha vida, então eu tenho que buscar isso para mim. Ninguém vai precisar dizer para você o que você precisa fazer. Você vai entender a necessidade do que precisa fazer e você vai fazer. Você vai dizer, pastor, eu preciso de oração nessa área, me ajude, eu vou ajudar você. Mas a iniciativa foi sua, você cresceu ao ponto de você começar a enxergar as tuas necessidades, você cresceu até o ponto de você começar a ver, aleluia, o que precisa mudar na sua vida. Isso é sinal de crescimento e de amadurecimento. Porque o nenê, a criança pequena, sujou a roupa, ela fica suja. Se a mãe não troca, ela vai ficar com aquela roupa suja. Se ela não tomou banho, a mãe não vai dar banho, ela não vai dar banho, ela não vai tomar banho por si. Ela é totalmente dependente. Quem sabe ela vai chorar só, porque às vezes ela é pequena, não sabe falar, não sabe se expressar, mas vai chegar o tempo em que ela vai dizer, estou com fome, estou com sede, quero tomar banho, quero trocar de roupa. Significa que ela está crescendo. Espiritualmente nós precisamos crescer, irmãos. E aí quando Isaac começa a crescer, ele começa a enfrentar dificuldades, porque as adversidades fazem parte do nosso crescimento. Nenhuma criança aprende a andar sem levar um tombinho ou outro, não é verdade? Primeiro, a mãe fica ali, o pai fica ali com o coração na mão, mas a gente fica alegre porque o filho está dando os primeiros passos. De repente ele dá uma desequilibrada, ele vai cair, ele vai chorar, mas você, porque ele caiu e chorou, você não vai privar ele de andar. Porque andar faz parte do desenvolvimento dele. Mesmo que de vez em quando ele se desequilibre, mesmo que de vez em quando ele vai cair, vai machucar, mas você quer que ele ande, porque quanto mais ele andar, mais autonomia ele vai ter. Ele vai aprender a andar. A gente aprende fazendo, né? Eu sempre, na minha cabeça, eu achava que todo mundo sabia andar de bicicleta, mas não é assim, né? Quem sabe andar de bicicleta aí? Tem gente que não sabe andar de bicicleta. E como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Não é verdade? Andando. E eu aprendi sem rodinha, porque na minha época não tinha rodinha, era a época raiz.
Alguém ia segurando no banco, assim, de repente, quando você pensava que estava segurando, já não estava mais, faz tempo. Você estava sozinho, aí que dava o desequilíbrio. Enquanto você não estava vendo que não tinha ninguém atrás de você, você ia. Quando você olhava para trás, não via, aí começava a dar uma desequilibrada, de vez em quando caía, ralava. Mas aí você não desistia, você queria andar de bicicleta, ia lá, ia de novo, ia. Mas aprender, a gente aprende, a gente nunca esquece. Amém? Deus quer esse desenvolvimento na nossa vida. Isaac vai enfrentar problemas, ele vai cavar poços, os filisteus vão contender com ele, mas ele não vai parar de cavar poços, aleluia, ele vai continuar cavando poços. Os filisteus vão contender, ele vai continuar cavando, até que ele vai chegar no momento que ninguém mais vai contender com ele. Porque eles vão olhar para ele e vão respeitar ele. Não, peraí, esse aqui é Isaac, ele não é mais o filhinho de Abraão, esse é Isaac. Esse é Isaac, aquele que sente a necessidade, que vai em busca de suprir a sua necessidade. Esse é Isaac, aquele que não vai desistir nas dificuldades, nas lutas e nas tribulações. Você está entendendo, irmão? A Bíblia diz que nós temos um adversário, e o adversário anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E se você algum dia teve a curiosidade de assistir lá National Geographic, qualquer outro programa assim que mostra os animais caçando, o que o predador faz? O predador não vai no mais alto e no mais forte. O predador vai primeiro, ele fica observando. Se tem filhotinho lá na manada, ele vai querer os pequenininhos, os filhotinhos, aqueles que não sabem se defender ainda. Ele não vai no grande. Então assim a mesma coisa, Satanás está ali olhando, fala, não, ele está fraquinho espiritual, ele ainda não tem iniciativa para orar, ele ainda não tem iniciativa para buscar a minha face, ele não lê a Bíblia, ele ainda não busca a profundidade, ele não está buscando andar por si mesmo. Então vou aproveitar. Vou aproveitar porque ele vai na igreja, ele passa dias sem ir na igreja. Quando ele vai na igreja, ele recebe um alimento bom, ele está fortalecido, ele está amparado. Então vou esperar, passa um dia, 2 dias, que ele não foi na igreja, aí ele também não orou, aí ele também não buscou a face do Senhor. E o que acontece se você ficar 2 dias sem comer? Natural é que você fique mais fraco, não é verdade? Não é natural que você vai ficar... Vamos pensar no alimento físico. Comi hoje. Almocei, agora vou almoçar bem, mas aí eu não janto, mas aí amanhã eu não como nada, na terça-feira eu não como nada, na quarta-feira estou fraco. Pode ser quem for, vai estar fraco. Quarta-feira está fraco, vulnerável. Se precisar sair no meio-dia e caminhar aí no meio do sol, não aguenta, vai desmaiar. Porque o corpo não tem alimento. O corpo vai buscar lá, cadê? Cadê o alimento? Da onde eu vou tirar lá força para ele? Não tem. Estômago vazio, intestino vazio, não tem nada ali. Ih, vai desmaiar. Proteção do corpo, desmaia. Vamos desmaiar aí para pagar ele, para ver se dá uma recuperada aí. Assim espiritualmente acontece. Você está aqui, você está recebendo a palavra de Deus, você está no ambiente que nós estamos orando, adorando ao Senhor, a presença de Deus está se manifestando aqui, você está sendo fortalecido e você está sendo renovado. Mas se você for para a tua casa, e você não entender que você precisa na tua casa orar, ler a Bíblia, buscar a face do Senhor, amanhã você vai estar mais fraco do que hoje. Depois de amanhã você vai estar mais fraco ainda, no outro dia você vai estar mais fraco ainda. E se você vier na quarta, então aí você dá uma... fortalecido. Se você não puder, às vezes por compromisso, aí, quinta-feira você está mais fraco, sexta-feira mais fraco, sábado, aí domingo você chega aqui arrastando na igreja. Espiritualmente eu estou falando. E muitas vezes acontece isso. E o que acontece com uma pessoa que está muito tempo desgastada? Ela pode sentar numa mesa e comer um banquete? Não. Chegou no hospital, a primeira coisa, soro, não dá nada para comer, vamos dar soro nele. Né? Depois do soro, vamos dar uma comidinha leve. Por quê? Muito tempo sem comer. Se der uma comida forte, aí não vai aguentar, o corpo vai passar mal. Você está entendendo? O que acontece com muitas vezes a gente, Deus quer dar alguma coisa mais forte para nós. Deus muitas vezes quer nos fazer, senta na mesa e come um banquete, se alimenta à vontade. Eu tenho tanta coisa para fazer na tua vida, mas você chegou na igreja precisando de soro. Aí você chegou, o anjo já falou, vamos dar um soro nele. Não deixa ele sentar na mesa não, senão ele vai passar mal, vai dar indigestão nele. Ele não pode sentar na mesa, está fraco.
Dá um sorinho para ele, senta ele aí, dá um soro para ele aí, deita ele aí, né? Dá um soro para ele aí. Depois que ele der o soro, dá uma canjinha de galinha para ele aí, bem levinha, sem muito sal para ele não ter uma indigestão. Aí passou o domingo, você não conseguiu comer a feijoada que Deus tinha preparado, não conseguiu comer o churrasco que Deus tinha preparado, porque você está fraco, você não tem condições de comer. Paulo fala isso para uma igreja: olha, vocês precisavam de alimentos sólidos, já era hora de eu dar alimento sólido, mas vocês ainda necessitam de leite. Vocês não têm estrutura ainda para comer coisas mais fortes, para comer alimentos mais sólidos. Por quê? Estão fracos. E isso acontece com a nossa vida. A palavra de Deus diz que Isaac, depois que ele insiste em cavar, ele cava o terceiro poço, que ele chama Reobote. Ele diz: agora o Senhor nos alargou, agora crescemos, agora adquirimos estrutura. Agora não tem mais inimigo para tapar os meus poços. Agora não tem mais inimigo para contender pelos meus poços. Porque o inimigo já entendeu que eu não vou parar. Aleluia. O inimigo já entendeu que ele não vai conseguir me enfraquecer. Se ele tapar, se ele contender por esse, eu cavo outro. Se ele vier aqui nesse, eu vou para outro. Mas eu não vou parar. Aleluia. Eu vou continuar. Aleluia. E aí o que acontece? Verso 24. O Senhor aparece para ele. O Senhor começa a falar com ele. Agora Isaac está grande, agora Isaac está estruturado, agora Isaac pode falar comigo. Agora Isaac não é mais um bebê de colo de Abraão, que eu falo com Abraão e através de Abraão eu abençoo a vida dele. Agora eu posso falar direto com ele. Agora eu posso aparecer para ele, agora eu posso me manifestar a ele, agora eu posso falar com ele diretamente, aleluia. Agora eu posso desenvolver um relacionamento com ele. E não é assim com as crianças? Quando o bebezinho está pequenininho, o que o bebê quer? É a mãe. É a mãe, é a mãe, é a mãe. Ele pode até ficar um pouquinho com um, com o outro, mas o que o bebê quer? É a mãe. Você quer desenvolver um relacionamento com ele, você até desenvolve um pouquinho. Mas enquanto ele é pequenininho, dependente, ele vai querer a mãe, sempre a mãe. Mas no momento que ele vai ficando grandinho, aí ele vai desenvolvendo um relacionamento com o pai, com os irmãos, com os outros, ele vai interagindo mais. Não é verdade? Assim somos nós com Deus. Chegou o tempo que Isaac cresceu, que Deus falou: agora eu posso tratar direto com ele. Agora eu posso falar com ele, aleluia. Isaac então vai tomar outra atitude muito importante para a sua vida, versículo 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Isaac não vai mais adorar nos altares que levantou Abraão. Não só, quer dizer, ele adorava sim. Mas ele entende que agora ele chega num lugar. Seu pai ainda não passou por ali, não tinha passado por ali, não tinha edificado um altar. Então eu vou edificar um altar aqui. Eu adoro, se eu for num lugar que meu pai passou e meu pai edificou um altar, eu adoro lá. Mas se eu chegar num lugar que não tem altar, eu mesmo edifico os meus altares. Eu mesmo levanto os meus altares. Eu mesmo busco ao Senhor por mim. Eu não preciso mais andar na sombra do meu pai. Agora eu entendo, eu cresci, eu me desenvolvi. Agora eu sei, aleluia, das minhas necessidades. Eu estou aqui, o altar que meu pai levantou está longe. Meu pai não está mais aqui. Então eu mesmo vou levantar o meu altar, aleluia. Eu mesmo vou levantar o meu altar. É isso que você precisa entender, irmão. O pastor não vai estar com você na segunda, o pastor não vai estar com você na terça. É lógico, se você tiver uma necessidade, pode me ligar, tá bom? Mas eu estou falando normalmente. Mas você chegou na segunda-feira, aleluia. Não é dia de culto nem nada, mas eu sei que eu preciso buscar a Deus. Eu entendo que eu tenho que levantar um altar aqui na minha casa, aleluia. E a nossa casa é um lugar de altar. O altar não está só dentro do nosso coração, tem que ter altar na nossa casa. Tem que ter um altar na tua casa. O que é um altar na minha casa? É o teu canto que você vai abrir e você vai ler a sua Bíblia. Amém? É o teu canto que você vai orar. Minha avó, eu cresci, a minha avó, ela tinha um quarto na casa dela que era o quarto da oração. Ela emprestava para nós. Quando a gente era pequeno e ia de férias lá, ela emprestava. Mas quando dava o horário dela, e todo dia ela tinha horário que ela ia ler a Bíblia e orar. Ela ia, se a gente estava dormindo, ela falava: levanta, e agora a vovó vai ler a Bíblia aqui, vou orar aqui. Se a gente estava lá no quarto brincando com alguma coisa, ela falava: agora é a hora da vovó orar. Vamos brincar em outro lugar, vamos para a sala. Se quiser ir para a rua, ela morou muitos anos em Sorocaba, a gente ia para a rua, brincava, Sorocaba era bem tranquilo.
E aí ela entrava, fazia aquilo que Jesus falou, fechava a porta. Naquele horário a gente já sabia, não adianta chamar a vovó está orando. A vovó está lendo a Bíblia. E ali ela ficava no devocional dela diário. Depois daquele período ela saía, ela ia interagir com a gente, mas aquele período era o período dela. E minha mãe aprendeu com ela e minha mãe fazia isso também. E uma coisa que minha mãe sempre fez com a gente, enquanto a gente era pequeno, todo dia minha mãe fazia um culto com a gente. Eu quero brincar, eu quero ir na rua. Culto. Oh, meu Deus, e eu ficava às vezes bravo, falava, meu Deus, os moleques estão tudo jogando bola lá agora. Eu estudava no horário ruim, das 11 às 3, que horáriozinho ruim que tinha antigamente, hein? Das 11 às 3, era o horário justo do almoço. Se dormisse um pouquinho, tinha que ir para a escola. Se você, né? Horáriozinho ruim, mas... Então, a minha mãe tinha isso aí, a gente aprendeu. Eu cresci nisso, mas quando eu casei, quando eu tive as minhas filhas, eu comecei a entender, não, peraí, agora quem tem que tomar atitude de ter culto? Eu não posso levar minha família para a casa da minha mãe. Mamãe, está tendo culto aí hoje? Vamos, não, agora eu tenho que fazer o culto na minha casa. Agora eu tenho que criar minha rotina, agora eu tenho que fazer o altar, levantar o altar dentro do meu lar. Esse é o papel nosso. O marido vai sair para trabalhar, se a esposa está em casa, esse é o papel da esposa. Se os dois saem para trabalhar, quando chegar em casa à noite, os dois têm que fazer isso. Ensina o teu filho, como é que teu filho vai aprender a amar a Deus? Observando a você. Como é que Isaac sabia que ele tinha que levantar altares? Porque ele viu Abraão levantando altares. Como é que ele sabia que ele tinha que cavar poço? Porque ele viu Abraão cavando poço. Seu filho tem que ver você orando para ele entender a importância da oração. Seu filho tem que ver você lendo a Bíblia para ele entender a importância de ler a Bíblia. Teu filho tem que ser trazido na igreja para ele entender a importância de estar na igreja. E minha mãe era brava, hein? Não tinha esse negócio de hoje eu não quero ir na igreja. Vai. Enquanto você morar na minha casa, enquanto você for dependente de mim, você vai viver do meu jeito, é a minha regra. E a gente tinha. A gente só ficou casazinho um pouco maior, depois começou a trabalhar, depois dos 18, aí a gente já achou que a gente já era alguma coisa. Mas não podia fazer tudo não, que minha mãe falava, enquanto estiver aqui, minha mãe e meu pai, enquanto estiver aqui em casa, é nossa regra. Tem que obedecer. O dia que você se casar, que você for para a sua casa, na sua casa você faz a sua regra, na minha casa é a minha regra. E a gente se submeteu, isso foi bom para nós, irmãos, porque nós aprendemos com exemplo. Então nós, irmãos, temos que olhar para a palavra de Deus e nós temos que aprender com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. O Senhor mostra, aleluia, é tempo de nós crescermos. É tempo de nós desenvolvermos. Você vai precisar sempre da igreja, sim. É bom nós estarmos juntos, amém, glória a Deus. É muito bom nós estarmos aqui e todas as oportunidades nós podemos estar juntos, porque tem coisa que Deus só vai fazer quando a igreja está reunida, irmão. Um exemplo bem é o Pentecostes. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para quase 500 irmãos. Mas no dia de Pentecostes, 120 estavam reunidos no mesmo lugar e orando. O Espírito Santo veio sobre os 120, não veio sobre os 500. Quem não estava naquele dia orando e buscando a Deus, não recebeu o Espírito Santo. Naquele momento, não. Pode ser que depois eles tenham recebido, mas naquele momento, não. Aquele momento, Deus preparou para quem estava ali, permanecendo junto, unânime, no mesmo lugar, na oração. Então, tem coisas que Deus vai fazer, é ali, para quem está ali, permanecendo, para quem está orando, para quem está insistindo, para quem, como diz lá em Hebreus, não deixa de congregar. Para quem está ali junto, a igreja é um corpo, aleluia. E a Bíblia diz, orai uns pelos outros para que sareis. A gente não vai deixar de orar nunca um pelo outro, a gente não vai deixar nunca de auxiliar um ao outro, está com alguma dúvida, pastor, eu estou com uma dúvida aqui, com o maior prazer, com a maior alegria. Mas você tem que crescer, você tem que desenvolver espiritualmente, você tem que desenvolver a tua maturidade espiritual. Porque pode ser que você vai estar num momento no teu dia, ou no momento no teu trabalho, que não vai ter ninguém ali. Não dá para você fazer uma ligação, não, é você ali naquela hora. E você tem que ter maturidade suficiente
para poder enfrentar aquele problema. Amém? Deus quer te estruturar para que você tenha maturidade. De repente vai chegar alguém que está precisando de você. Está precisando da tua oração. Está precisando que você fale, a palavra de Deus diz isso. E você tem que ter para você dar. Não é verdade? Você tem que ter alguma coisa para você repartir. A viúva tinha o quê? Não tinha muito, mas ela tinha alguma coisa. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Foi suficiente para abençoar? Foi. O menino diante de uma multidão faminta, 5 pães e 2 peixes, era pouquinho? Até o discípulo falou, Senhor, tão pouco, não é nada diante da multidão. Jesus diz, traz aqui. Aleluia! Pastor, mas muitas vezes eu não sei orar, minha oração não é oração, não é palavra bonita. Oração é a gente entrar na presença de Deus, aleluia. Deus não está buscando quem fala bonito, quem fala refinado. Ele diz que Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorou em espírito e em verdade. É isso. Abre a tua boca e ora. Abre a tua boca e compartilha a palavra de Deus. Amém? Um versículo, às vezes, que você compartilhar com a pessoa. Através daquilo, Deus vai fazer uma grande obra. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas eu só sei um versículo, então dá esse versículo. Dá esse versículo mesmo. Mas eu só sei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então dá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai servir para tanta coisa que você nem vai imaginar. A pessoa está doente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não falta saúde. Porque quando a ovelha está doente, quem é que vai socorrer a ovelha? É o pastor. Não é? Não é o pastor que vai cuidar da ovelha? Ou você já viu uma ovelha chegando lá no veterinário, estou me sentindo mal hoje, estou precisando ser atendido. Alguma ovelha vai buscar o veterinário por si? Não. O pastor é que vai lá, a ovelha está doente, eu vou cuidar da minha ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estou com problema na minha vida financeira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me leva a pastos verdejantes, Ele traz provisão para mim. Me leva a águas tranquilas, eu estou aflito, estou atribulado. O Senhor é meu pastor, Ele me leva a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, aleluia. O Senhor é meu pastor. Estou enfrentando uma injustiça, Ele prepara diante de mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Ele vai advogar em minha causa, aleluia. Ele vai pelejar por mim. Tanta provisão tem. No Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus é rico, aleluia, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos através da sua palavra. Se for só um versículo que você sabe, através daquele versículo, Deus vai trazer tanta coisa que você vai ficar admirado. Amém? Vamos ficar de pé.